Olá, boa tarde, coach. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Coach, você trouxe uma pergunta sobre emagrecimento, né? Por favor, faça novamente a pergunta para que nós possamos responder para você, e daí fica gravado as respostas que são relevantes, porque é bastante informação, e também para outros que porventura tenham essa dúvida. Por favor, faça novamente a pergunta. A minha dúvida é qual ferramenta eu devo usar primeiro para trabalhar com uma pessoa que quer emagrecer. Ótimo, ok. Então, vamos lá. Eu vou, mais uma vez, voltar algumas coisas aqui para que você entenda bem e para outras pessoas que não viram ainda ouvirem isso também, tá? Então, vamos lá. Olha só, emagrecimento, na verdade, nós temos que olhar, e cada vez mais, nós não somos médicos, mas a tendência do mundo, principalmente nessa área exponencial, e a tendência até na medicina, em diversas áreas, é cada vez mais ter um olhar sobre o cliente, o paciente, de modo sistêmico. Ou seja, nós somos coach sistêmicos, certo? Então, cada vez mais nós temos que ter uma visão sistêmica. Então, assim, antes de te falar quais as ferramentas você vai utilizar para ajudar pessoas que querem emagrecer, eu quero só pedir que você e os que estiverem nos vendo tomem alguns cuidados para que nós não erremos em momento algum. Ou seja, o que nós entregamos é extremamente preciso, é extremamente efetivo, mas ele tem um limite, que é qual? Área psíquica, construtivismo, plasticidade neural, psíquica, ok? Então, quando, por exemplo, a pessoa tem um problema para emagrecer, esse problema é endócrino ou é depressão, neuroquímico, né? Então, tudo isso vai impedir. Então, vamos lá. Antes de nós entendermos quais as ferramentas, é importantíssimo, sabe, quando nós podemos realmente sermos coaches de emagrecimento, nós podemos trabalhar com health coaching, que é coaching de qualidade de vida, tem muitas possibilidades aí para nós, e o mercado é gigante, principalmente para nós que temos a visão sistêmica, tá? Mas vamos lá. Por exemplo, antes de mais nada, nós não podemos ir contra contra a neuroquímica, contra a genética, contra uma situação, uma patologia. Ou seja, é como se houvesse uma borrachinha, sabe, uma borracha que você tenta puxar algo e daí quando você larga, aquilo volta porque tem uma coisa que puxa, e isso que puxa pode ser uma patologia, pode ser neuroquímica. Então, para que nós possamos ter plena habilidade dentro da área psíquica, nós temos que ter certeza que não existe nenhuma outra área da vida desse cliente, desse coach, indo na direção oposta, puxando, por exemplo, depressão, né? Depressão. É impossível você falar sobre, mesmo que não seja uma depressão grave em que a pessoa esteja experienciando anedônia, é impossível você falar, por exemplo, sobre quebra de estados, sobre estados ricos de recursos, sobre plasticidade neural, sobre resgate do eu e construção do que ela quer, se a pessoa tem depressão, certo? Ou seja, no momento em que ela desligar, neuroquimicamente, o cérebro dela vai levá-la para o cárcere. Por quê? Porque o problema deixou de ser psíquico, passou a ser neuroquímico. Então, a mesma coisa ocorre quando o problema né, alguma coisa ligada à questão de glândulas, né? Então, se a pessoa, você, antes de atender, você tem certeza de que ela não tem nenhum problema endócrino, né? Você tem certeza de que ela também não tem depressão, porque é interessante sobre depressão, que a depressão, por exemplo, ela tem dois lados, né? Algumas pessoas podem desencadear um comportamento hiperativo quando estão entrando em depressão, e outras podem desencadear anedônia, que é não querer levantar da cama, não querer sair do chão, né? Ficar ali com uma visão totalmente pessimista do mundo. Então, quando alguém está com baixa serotonina, não adianta você mostrar um universo repleto de oportunidades para ela, que ela não tem ânimo e que ela não consegue ver. Por quê? Porque neuroquimicamente ela tem uma força muito forte levando ela na direção do estado sem recursos. Então, vamos lá. Se você verificou, então, que não há nenhum problema endócrino, né? Não há também nenhum problema neuroquímico, porque a depressão tem isso. Às vezes a pessoa não come, mas come demais, né? Ou ela não dorme, ou dorme demais. Ou ela está hiperativa, ou está com anedônia. Então, existem pessoas que comem demais porque têm depressão. E existem pessoas que não comem porque têm depressão, tá? Eu quero compartilhar algo aqui. Eu tive depressão, né? E eu achei que era burnout, excesso de atividade. E talvez fosse sim.
mas eu tive pelo seguinte fato, por não saber como funcionavam algumas partes do meu corpo, eu acabei tendo que extrair a vesícula, ela inflamou a minha vesícula. E hoje os médicos, eles não tiram mais pedras, eles tiram um pedaço da gente, né? Ele, deu um problema, arranca fora. E eu perguntei para o médico falou, a melhor opção é arrancar porque você vai voltar. Mas por que o médico disse isso? Porque o médico não tem uma visão sistêmica. O médico poderia ter dito, olha, eu vou tirar as pedras, mas a partir de agora você vai tomar cloreto de magnésio. Eles não são preparados para isso. Você vai tomar cloreto de magnésio, você vai pegar sol, você vai, né, cuidar da tua vitamina D, você vai isso e aquilo, e daí é possível que as pedras não voltem. Entendeu? Eles não têm essa visão sistêmica. Então, deu problema, arrancar fora, se dá para arrancar. Então, isso é bastante complicado. Agora, só para você entender, coach, olha só. Quando você tira uma vesícula, você fica com muita dificuldade de metabolizar a vitamina D, que é sol. Eu, por exemplo, você está me vendo aqui, eu sou muito branco, eu sou quase transparente aqui. Olha que eu tenho pego sol ultimamente, tá? Agora eu estou com um pouquinho de cor, eu tenho pego sol. Mas quando você tira a vesícula, você não tem dificuldade de absorver vitamina D, de metabolizar vitamina D. A falta de vitamina D causa depressão. A falta de vitamina D causa osteoporose, causa problemas, diversos problemas, também problemas de sistema imunológico. Então, hoje se tem demonizado o sol. Então, por exemplo, a tua coach lá, ela é branquinha, ela tem medo do sol, ela tem aquele medo de câncer. Não, pegar sol é perigoso o câncer, eu não pego, né? Então, tu tem que analisar de maneira sistêmica. Pode ser que ela tenha depressão por falta de uma alimentação regrada, por falta de vitamina D. É importante fazer um teste de vitamina D. Eu também vou novamente fazer, eu tenho que estar sempre cuidando por causa da questão da vesícula. Então, é isso que eu quero que você entenda, coach, que se ela está bem nutrida, se ela não tem depressão e se ela não tem um problema endócrino, aí é conosco, certo? Senão, você pode correr o risco de ser visto por outros profissionais, inclusive da área médica, nós, né? Não você, todos nós, profissionais da área de coaching, nós podemos correr o risco de sermos vistos pela área médica ou por outras áreas como amadores, como incompetentes. Então, nós temos, olha só, é importante, o que nós temos hoje é de vanguarda. A maneira como nós entregamos autogestão, plasticidade neural, reedição rápida, quer dizer, todos os recursos que nós entregamos são de vanguarda. Entretanto, eles têm uma esfera de atuação. Ou seja, até brinquei antes, um quadrado, né? Então, está aqui, é a nossa esfera. Extrapolou isso, nós não temos, ou seja, nós podemos ajudar depois que o endocrinologista cuidou dela, nós podemos ajudar depois que um médico neuroquimicamente começou a equalizar, depois que nós verificamos outras áreas, né? Porque senão ela não vai ter condição de lutar contra isso. Ou seja, a mente ela não é tão forte quanto uma neuroquímica de uma depressão, contra um sistema endócrino, ok? Então, e também, mesmo que fosse, né, é um trabalho absurdo que não precisa que a pessoa experiencie. Pode ser muito mais light, pode ser muito mais tranquilo esse processo. Ok? Ficou claro essa parte, coach? Sim, ficou bem claro. Tá, ok. Então, agora, descartado problemas endócrinos, né? Descartado problemas depressivos, tá? Aí eu te digo o que você faz. Assim, ó. Primeiro, ansiedade. Se ela come demais, pode ser por duas razões. Se as outras estão descartadas, certo? Descartou tudo, pode ser duas razões. A primeira pode estar alicerçada em vício, ela é viciada em comida. Mas por quê? Porque ela come muito carboidrato. É interessante, porque hoje se descobriu, eu recomendo até que vocês estudem na internet sobre jejum intermitente, prêmio Nobel de Medicina. É um santo remédio para a saúde. E o jejum intermitente, as pessoas que são os médicos que falam do jejum intermitente, esse médico que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, ele mostra que a maior parte daquela fome inveterada da pessoa, aquela fome absurda, é vício, é que nem droga. O carboidrato refinado, o açúcar, pão branco, tudo isso é que nem droga. Quando você come, logo depois você está com fome, ainda mais para quem tem uma predisposição. Talvez você, coach, eu pessoalmente sei quem é você, né? Eu estou te chamando de coach, mas eu sei quem é você e sei que você é magro. Mas você tem fatores genéticos e talvez alguns fatores que facilitem isso para você, mas existem muitas pessoas que não têm esses fatores e eles são agravados principalmente pelos hábitos alimentares. Então, por exemplo, a pessoa come muito carboidrato, tá?
ela é viciada, ou seja, ela fica sem comer um pouquinho, ela fica com uma fome louca. Essa tua coach, se ela não tem nenhum outro problema, diz para ela fazer o seguinte: amanhã de noite, quando ela jantar, a próxima refeição, ela faz um teste. Come proteína, um franguinho grelhado, uma saladinha. Pede para ela retirar, só para fazer um teste, o carboidrato refinado. De repente, se ela quer colocar um carboidratozinho, coloca uma mandioca, né? Mas diz para ela retirar o carboidrato refinado, o açúcar. Não que nós devemos ficar sem carboidrato, em hipótese alguma, jamais diria isso, porque e açúcar também, tá? Porque a pessoa pode ter uma hipoglicemia, existem muitos fatores. Mas o jejum intermitente, ele não é algo tão difícil de ser feito, e se você começa a diminuir o carboidrato e trocar por proteína, né, ingestão bastante de líquido, o que acontece é que essa loucura, esse vício, ele se desconstrói, ou seja, o corpo começa a se sentir saciado por muito mais tempo, e no outro dia de manhã você levanta, não toma café da manhã, faz jejum, por exemplo, pode tomar um café sem açúcar, chimarrão sem açúcar, suco de limão sem açúcar, né? Suco de maracujá sem açúcar. Você pode tomar um suco sem açúcar, um chá sem açúcar, água, né? E você não vai sentir fome. Por quê? Porque você não ingeriu aquele monte de carboidrato. E o café, de um modo geral, o café, ele é sem açúcar, né? Ele tira a fome, sabe? Então, por exemplo, se o problema dela é hábito, eu recomendo o estudo do jejum intermitente. Tem muitos médicos, muita literatura, está disponível na internet, e muitos médicos falando do jejum, e ele pode tirar essa loucura que ela tem por de repente, se é esse o problema de carboidrato, tá? A segunda causa para que a pessoa tenha também psiquicamente ali é ansiedade. Ela pode ser uma pessoa extremamente ansiosa. Você lembra qual é a raiz da ansiedade? Lembra qual é o que está... Por exemplo, uma outra causa da pessoa comer demais pode ser ansiedade. Ansiedade, tá? Você lembra qual é a base, o que alicerça o padrão da ansiedade? É a falta de missão. Também. Na verdade, para ser mais preciso, ela é o desamparo. Tá? O desamparo. Por exemplo, aí pode caber missão, propósito, identidade. Pode caber flow, né? Ou seja, flow. As competências que ela possui, as habilidades, as competências que ela possui são menores que os desafios. Olha só. Entendeu? Então, uma pessoa que tem desafios maiores do que se sente capaz para enfrentá-los, ela pode experienciar ansiedade. A raiz da ansiedade é o desamparo. Então, o desamparo, ele tem muitas vertentes. A pessoa pode se sentir desamparada porque não consegue enxergar o futuro. Ela pode se sentir desamparada porque acha que está sozinha no mundo. Ela pode se sentir desamparada porque ela não tem autonomia. Aí entra esperta, tá? Ela não tem autonomia para construir um plano de ação que faça total sentido para ela, né? Então, como é que nós vamos resolvendo o problema de desamparo? Toda crença limitante tem uma intenção positiva. Se ela tem uma ansiedade, você pode perguntar, vem cá, qual é a intenção positiva por trás desse processo? Entendeu? Há uma crença limitante por trás disso, e essa crença limitante tem uma intenção positiva, ok? Então, quando você faz essa pergunta, qual a tua intenção positiva por trás desse padrão? Você pode ir muito mais rapidamente na causa. Toda crença limitante, a pergunta-chave é qual a intenção positiva por trás desta crença limitante. Aí, você entendeu qual é a intenção positiva. Você entendeu que o problema dela é desamparo. Deixa eu pegar uma água aqui. Aí, existem muitas formas de você resolver o desamparo. Olha só. Como resolver desamparo? Entendendo, elicitando crença limitante, né? Tem ferramentas lá que você aprendeu para elicitar crenças limitantes. Como eliminar desamparo? Fornecendo amparo. Missão, propósito, identidade, dá amparo. Empoderamento, dá amparo. Fazer com que ela tenha clareza num plano de ação que leve ela na construção dos resultados que ela quer, para construir o futuro de vida, o futuro de mundo, né? Experienciar a vida que ela quer construir. Tudo isso também ampara, ou seja, ela tem autonomia. Lembra o que é importante em construção de uma rota, de um plano de ação que leva ela do estado desejado?
autonomia. Ou seja, ela consegue se comprometer, está debaixo da mão dela, está claro, né? Ela tem isso 100% de controle sobre isso, ela está comprometida, faz total sentido para ela, porque usou a identidade, a missão, o propósito, quem ela é, os valores como ponto de partida. Se ela tem clareza, se ela sabe qual é o próximo passo, se ela, e dentro de um ciclo, por exemplo, qual é a profissão dela, né? Eu trabalhei, só para você ter uma ideia, são muitas variáveis, tá? Uma designer. Trabalhei com uma designer que não acreditava que o sucesso era para ela. E sabe por que ela não acreditava que o sucesso era para ela? Não porque ela não era uma excelente designer, é porque ela era refém de darem oportunidades para ela. E nem como é que eu resolvi esse problema? Eu resolvi o problema descobrindo que a peça que faltava para dar autonomia a ela, para eliminar esse desamparo, eliminar essa ansiedade, era a habilidade de vender o seu trabalho. Ok? Então, por exemplo, ela pode ter desamparo porque ela fica um pouco refém e daí falta uma peça do quebra-cabeça que conduz ela ao sucesso, e essa peça do quebra-cabeça é a habilidade de vender as suas ideias, de persuadir pessoas, de negociar, de saber onde encontrar o público-alvo para vender o seu trabalho e ir até lá. Então, é importante você entender isso. Ó. A pessoa ter total domínio sobre o ciclo que leva ela da onde ela está para construir o sucesso, seja na vida profissional ou até na vida pessoal, se ela tem todas as áreas claras e se sente capaz e domina todas as áreas desse processo, eu vou lhe garantir que ela vai se sentir capaz, amparada, né? E ela vai, então, diminuir essa ansiedade. Tá? Então, a ansiedade é o desamparo. O desamparo é porque a pessoa está perdida, ou porque falta uma peça no quebra-cabeça, porque falta uma clareza do próximo passo, né? Então, existem muitas coisas que podem dar amparo. Olha, um simples plano de ação que faz com que ela saiba exatamente qual é o próximo passo a ser dado, um simples plano de ação gera amparo. Ok? Porque ela sabe exatamente, agora eu sei por que o João consegue resultados e eu não, agora eu sei qual é o próximo passo que eu preciso dar para chegar onde eu quero. Então, clareza, autonomia, passos claros, visão produz amparo, produz esperança, produz motivação, né? Entretanto, lembrando sempre, visão e passos claros produz amparo, produz motivação, produz esperança das pessoas que não estão com, digamos, neuroquimicamente uma debilitação. Ou seja, se ela não responder esse processo, ela precisa que um médico cuide dela primeiro para depois você. Em contrapartida, a medicina faz o quê? A medicina, ela medica, mas não vai alterar os padrões que levaram ela para aquele estado sem recursos. Ou seja, ela precisando ou não de medicamento, ela vai precisar de um coach. Se ela precisar só de um coach, ok, mas ela pode precisar de medicação, mas ela vai precisar de você em 100% dos casos, porque em alguns casos o problema única e exclusivamente é que desse amparo, dessa autonomia, desse saber qual é o próximo passo, saber o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Isso é relevante, eu já falei isso e quero repetir, falei para você, falei para outros, e é importante lembrar de novo isso. Uma pessoa, quando ela busca um coach, pastor, padre, psicólogo, terapeuta, não importa, ela tem uma coisa em comum, ela está perdida. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é produzir sentido, gerar clareza, mostrar passo a passo como ela constrói o que ela quer. Então, o nosso trabalho é imprescindível. Agora, vamos lá. Ficou claro até aqui? Sim, muito claro. Volto a dizer, depois a sala vai ficar gravada, você vai poder revê-la se ficar alguma coisinha aberta, porque é bastante informação. Então, nós estamos aqui trabalhando de maneira sistêmica e descartando um monte de coisas para saber onde nós entramos, né? Agora, por exemplo, existe um outro fator bem importante que pode negar permissão para que as pessoas emagreçam. Sabe qual é? Conforto. Sabia que o conforto pode negar permissão para alguém chegar onde quer? O que você acha disso? Por quê? Olha só, por exemplo, nós temos aí o caso de uma pessoa que tem uma excelente vida. Vamos imaginar, claro, não é só mulher de médico, por exemplo, não é só mulher de empresário. Claro, mas vamos imaginar uma possibilidade. Eu vou criar uma linha de raciocínio
para você entender esse processo por trás, esse padrão. Então, por exemplo, a pessoa tem uma qualidade de vida maravilhosa, tem dinheiro à vontade, mora muito bem, tem dinheiro na conta, pode fazer o que quiser, tem uma vida maravilhosa, entendeu? Tem família, mas ela sabe que ela está acima, ela não se sente bem, se sente desconfortável. Claro, a pessoa pode estar acima do peso, se sentir ótima, não tem problema, desde que a saúde esteja bem, não tem problema, entendeu? Existe gosto para tudo. Pessoalmente, eu também acho bonitas mulheres mais volumosas, né? Mas só para vocês entender, para você entender, coach, que se ela não se sente bem, né, desde que também não se sentir bem não seja uma crença limitante, no sentido assim, como diz o Dr. Augusto Cury, uma ditadura da beleza. A pessoa quer ser uma coisa que o biotipo dela não permite. Ou seja, ser magra demais para agradar a outros, para conseguir aprovação e para conseguir atenção e amor, também não é ecológico. Ou seja, não é ecológico a pessoa querer agradar a outros e viver uma ditadura, uma opressão para ser uma coisa que ela não é, que nem eu já atendi gente de muitas posses. Uma menina queria ter um corpo de paniquete, entendeu? E achava que se o dia que ela não fosse linda e com aquele corpo todo malhado de paniquete, ninguém iria amá-la, o que é uma crença limitante que negava a permissão para ela ser feliz. E nós trabalhamos isso também. Então, você precisa entender se as crenças são ecológicas. Então, a pessoa não quer ser magra para conseguir aprovação, né? Ou seja, ela quer porque ela sabe que ela precisa se cuidar, porque ela tem autoestima, não tem nada, né, a ver com ser refém do ponto de vista dos outros. Ok. Então, é ecológico, tá? A intenção, é importante a intenção por trás desse padrão. Às vezes a pessoa já tem digamos, um peso razoável. Mas vamos supor, então, que nós estejamos falando de uma pessoa que sabe que precisa melhorar a saúde, não está contente com o seu corpo e quer ser saudável e sabe que ela precisa, então, ir para um peso ideal, que é, sei lá, X quilos a menos, né? Lembrando sempre que em PNL nós não falamos palavras como emagrecer, não falamos palavras como regime, perder peso. Você sabe que o cérebro tem um problema seríssimo com perder, né? Então, nada de perder, nada de regime, nada de emagrecer. Nós vamos levar essa pessoa em direção à forma ideal. Lembra da esperta? Sim. Então, nós temos que gerar emoções, sensações, imagens do que ela quer e não do que ela não quer. E regime, tudo isso gera perder peso, dieta, tudo isso gera emoções, sensações, ausência de permissão. Você tem que gerar algo positivo, tá? Então, vamos lá. Faça o quê? Vamos em direção à saúde, qualidade de vida e a tua forma ideal, ok? Então, você está falando algo que ela tem sons, imagens e sensações que motivam, que geram permissão, que estão a favor dela, ok? Claro, coach, você também pode contar de maneira multidisciplinar com alguém que cuida da área de alimentação, com um nutricionista. Você pode contar com um personal trainer também que cuida dela numa academia ou em casa, tá? Então, é importante, mais uma vez, deixar claro a abrangência do nosso trabalho. Até onde nós vamos? Ok? Nós não entramos em fazer a menos que você tenha, por exemplo, uma formação em educação física, ou bons cursos na área e se sinta bem qualificado para a área de educação física, ela precisa de um acompanhamento de um personal trainer, né? Que é alguém que vai, ou de alguém numa academia lá. Ela precisa também de um acompanhamento nutricionista, a menos que você também tenha investido em aprender sobre isso e se sinta bem qualificado para ajudá-la nessa questão. Então, nós, mais uma vez, entendendo onde é que é a nossa área. Ou seja, para dizer a verdade, o nosso papel dentro desse processo é o mais relevante de todos. É o fundamental, é o nosso papel. É o mais relevante de todos. Mas o médico tem seu papel, dependendo do caso, a nutricionista tem, e assim por diante, ok? O personal trainer tem, ok? Então, vamos lá. Voltando ao assunto do início aqui, dessa última parte aqui. A pessoa ter uma vida extremamente confortável também pode ser um fator que nega a permissão para ela emagrecer, né? Eu usei a palavra emagrecer aqui, mas para ela ir em direção à forma ideal, mas é para perder esse peso. Isso aqui, nós não usamos isso para ela, mas entre nós podemos falar.
Aí, qual é a estratégia? O que é que nós podemos fazer para ajudar lá nesse processo? Nós podemos usar o engajamento, e o engajamento se dá porque nós conseguimos fazer com que ela entenda todos os benefícios de chegar no estado desejado, certo? Chegar na forma ideal. Entretanto, coach, o que é que você acha que motiva mais o ser humano? A dor ou o prazer? A dor? Na minha experiência, volto a dizer, não dá para você ter uma porcentagem engessada, porque são muitos cases, contextos, são muitas áreas, tá? Mas, na minha experiência profissional, eu tenho visto que a dor motiva de 3 a 4 vezes mais que o prazer. Então, como é que por exemplo, uma situação em que a pessoa não consegue se comprometer, não tem nenhum outro problema, e o problema dela é que ela tem uma vida muito confortável. Ou seja, a vida ela tem tudo. É uma vida muito confortável. Então, ela se comprometer com, digamos, um plano que vai levá-la a ela, um plano de exercícios e um plano alimentar que vai levá-la aonde ela quer, pode ser um baita de um sacrifício para ela, porque a vida dela é muito confortável. Tá? Então, qual é o recurso que você pode usar, então? Você usa condicionamento. Condicionamento. Você lembra como é que funciona o condicionamento? Nós falamos engajamento, engajamento é vender o estado desejado pelo prazer. Olha os benefícios. Agora nós temos um outro recurso, que é o condicionamento. É movimentar as pessoas pela dor. Ok? Ficou claro isso? Sim. Como é que nós podemos fazer isso? Você lembra? Levar as pessoas a se movimentarem na direção do estado desejado pela dor. Lembra como faz? Você coloca ela no estado que ela não deseja, mostra para ela, né? Sim. Depois você coloca ela no estado desejado. Ok. 2 coisas importantes sobre isso. Sempre comece pelo ruim. Sempre comece... veja bem, existem, claro, diversas formas de você condicionar, tá? Você pode condicionar com uma heurística, você pode contar uma piada e jogar um adjetivo pejorativo em cima de um padrão, de um comportamento indesejado de uma outra pessoa. Por exemplo, né? Você pode contar uma coisa, você pode usar uma parábola, e você pode contar uma piada. Por exemplo, a pessoa ela tem um problema lá com tal coisa e você sabe que ela não tem nada que possa impedi-la de fazer isso. Importante, coach, nunca condicione contra a estrutura. Nunca condicione contra a estrutura. Como assim? Olha só, um cachorro entra na tua sala aí. Um cachorro lá de fora entra onde é que você está. E você bate os pés e diz, sai daqui, cachorro. Invadiu a sua casa, certo? Só que você não abre a porta. O que acontece com o cachorro? E ele fica ali. Não, ele ou vai se acadelar ou vai avançar em você, certo? Sim. Então, se você condicionar ela contra a estrutura, você vai ter um problema. Porque ou ela vai ficar para baixo, triste, chateada, depressiva, de baixa autoestima, porque não consegue atender, ou ela pode avançar em você e dizer, porque você que não é bom, esse negócio não funciona, ok? Ok? Então, você jamais condiciona contra a estrutura. E como é que se condiciona a favor da estrutura? Rota e plano de ação, claro, verificando que ela tem permissão, que ela não tem problema endócrino, não tem problema depressivo, verificando que, né, entendendo exatamente o que está ali, você condiciona ela com também ela entendendo o que você está fazendo, tá? Claro, a heurística você pode usar, se você percebe que é o momento, você pode usar uma heurística. Por exemplo, vincula um adjetivo pejorativo a um padrão de comportamento indesejado. Lembrando sempre, verificar se ela tem permissão. E é um condicionamento mais leve, tá? Um condicionamento mais leve. Como assim? Por exemplo, você pode contar para ela assim, pegar uma piada, um jornal, falar assim, vamos chamá-la de Maria. Falei, vamos chamá-la de Maria. Vamos dizer assim, Maria, você acredita, Maria? Olha aqui, Maria. Eu estava vendo essa reportagem aqui, olha que babaquice. A pessoa disse aqui que, né? E daí você vincula alguma coisa que você obteve dela e diz, olha essa pessoa aqui dizendo que, né? Que babaquice, não, babaquice aqui. A pessoa está falando que quando ela come doce, né?
ela não se aguenta de comer doce, mas ela não sabe, essa pessoa aqui, que doce é viciante, que se ela corta um pouquinho o doce e começa a substituir doce por proteína, ela vai perder essa loucura. Olha que absurdo as pessoas falando como se não desse para resolver isso, cara, por exemplo. Entendeu? Então, você está vinculando um adjetivo pejorativo a um padrão de comportamento indesejado, um condicionamento mais leve e, às vezes, em alguns contextos, pode ser útil. Olha, Cristo ensinava por parábolas. Parábolas, causos, histórias, pode ser uma forma de você entregar uma mensagem sem resistência, ok? Em que a pessoa ouve a piada, a história, a mensagem e fica pensando moral da história. Ou seja, você disse o que queria dizer para a pessoa sem resistência. É uma heurística, ok? Ficou claro isso? Mas agora, a ferramenta mais forte que nós temos para condicionar, a ferramenta, agora falando de condicionamento, eu te dei um condicionamento heurístico, e agora eu estou te dando um condicionamento, o que heurístico é assim, é você plantando uma ideia, para que você consiga fazer a pessoa se movimentar na direção que ela quer que você a movimente, certo? Então você está criando um condicionamento heurístico. Mas o condicionamento mais forte que nós temos, tá? O condicionamento mais forte, ele trabalha da seguinte forma. Começa pelo ruim, ou seja, com ela entendendo o que nós estamos fazendo. Veja bem, coach, ela precisa entender, estar engajada e entender o que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vinculando uma série de sensações ruins, nós estamos vinculando uma série de sensações péssimas a um padrão de comportamento, para que ela perca a permissão daquele padrão de comportamento. Por quê? Porque a vida dela é o quê? Muito confortável, ela não consegue se comprometer, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Tu lembra da ponte ao futuro? Lembra da ponte ao futuro? Sim, então, lembro. Você vai levá-la a uma ponte ao futuro. O que acontecerá com essa pessoa daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você que busca com ela o melhor denominador, se ela continuar com aquele padrão? Aí você pode colocar sempre no ruim primeiro, tá? Para ela sair do teu atendimento bem. Então, você pode levar, olha só você, olha que dia horrível, você doente, gorda, com isso, e começa a falar todos os problemas que ela pode ter em função daquele padrão e faz com que ela imagine aquilo, faz com que ela, olha, era tão gostoso aquele bolinho, né? Agora você está aí, olha só. Você sabia que isso aí também é fator de risco de câncer? Quer dizer, vincula coisas ruins àquele padrão de comportamento lá no futuro, se ela continuar. E você faz com que, PNL, né, usa todos os sentidos para que aquilo fique horrível. Veja bem, mas ela concordou com essa tarefa, tá, coach? Você fez isso porque ela autorizou você como sendo um recurso que você está usando para ajudá-la a se comprometer com o processo. Ficou claro isso? Sim. Tá, então você vincula isso, você cria uma âncora. Você faz com que todas as sensações ruins, né, que ela pode, todas as consequências péssimas sejam vinculadas com o hábito e faz com que ela diga para você como ela está se sentindo, aonde ela está sentindo essa sensação horrível. Você pode, olha só, importante, nesse momento, se você estiver numa sala com ela, né, se você estiver online, apaga as luzes, faz ela ficar num lugar assim, faz ela se sentir no escuro, ruim, tá? Se estiver numa sala, leva para o pior canto da sala, ok? E daí você fala com voz de pai crítico. Você sabe por que você está aqui? Porque você plantou isso. Quer dizer, ficou claro? Você fala com uma voz dura. Você responsabiliza ela com voz dura, com voz de pai, ou no teu caso, coach, né? Se for mulher, é mãe. Pai ou mãe crítico. No teu caso, crítico, duro. Sabe? Como se você estivesse dando aquela lição de moral, voz grossa, falando grosso com a pessoa. E deixa, olha, essa pessoa chorar, melhor ainda. Aí a âncora, digamos, o vínculo péssimo ao padrão de comportamento indesejado fica muito bem estabelecido. Aí depois que daí você terminou de patrocinar negativamente ela, mostrando as consequências do padrão dela, ok? Aí você pergunta para ela, como é que você está se sentindo agora? Ela vai dizer, sentido péssimo, horrível, dói, meu corpo dói, meu peito dói, tá horrível. Eu quero que você
Pense bem, descreva melhor a sensação, amplia, sabe, âncora? Amplie essa âncora negativa, alicerçado ao padrão de comportamento que ela não quer mais. Lembrando sempre, a estrutura que leva ela no estado desejado, lembrando mais uma vez, a estrutura que leva ela no estado desejado está pronta e com permissão, ok? Terminou a tarefa de fazer com que ela vincule sensações horríveis, potencialize essas sensações com esse padrão de comportamento indesejado, né? Aí o que você faz? Você fala assim para ela, bom, concluímos a tarefa, então respira, no seu tempo e do seu jeito, fique à vontade. Deixa ela se recompor um pouquinho, aí faz o quê? Leva ela no melhor local da sala. O melhor local da sala, se for online, liga as luzes, deixa um ambiente bem agradável. Aí, logo na sequência, então, está preparada? Podemos ir para a segunda parte da tarefa, lembrando sempre a parte boa por último, para que ele saia da tua sala bem, né? Para não sair para baixo, para não ser um anti-coaching, certo? Sair para cima. Aí, o que você faz? Você construi uma sensação e uma memória vinculada negativa aos padrões que ela não deve ter mais, e agora você vai potencializar os padrões que ela precisa ter para se comprometer. O que você faz? Aí você faz o seguinte, você leva ela para o melhor local da sala, ou acende as luzes, aí começa a falar com ela como pai protetor, se for mulher, mãe protetora. Fala assim, Maria, sabe, daí, agora, vamos imaginar um futuro extraordinário, né? Ali nós imaginamos um futuro horrível, doença, problema, tudo pertinente às consequências daquele padrão. Aí nós vamos agora, na segunda tarefa, ao contrário. Agora, você imagina um lugar maravilhoso e fala assim, Maria, onde você está? Lugar maravilhoso. Ah, eu estou passeando, estou sei lá, na Disney, estou na praia, estou comprando um carro, nem o que ela disser para você. Onde você está? Que dia lindo, que dia ensolarado, maravilhoso. Olha, eu estou aqui, agora, pai protetor, tá? Se for mulher, mãe protetora. Então, daí você vai falar assim, Maria, nós estamos aqui porque você merece. Você merece, você é uma vencedora. Você se comprometeu, agora você está ótima. Você é admirada. Você identifica pessoas com os seus estilos de vida. Você ajuda as pessoas olham para você e te admiram. E você tem uma saúde maravilhosa. Então, lembrando sempre, você levou ela para o outro lado do espectro e agora você vai potencializar todas as consequências positivas. Você vai potencializar todas as consequências positivas desse padrão e mostrar a ela que ela fez por merecer, que ela é uma vencedora. E depois que ela tiver construído essa ponte ao futuro, imaginando que cenário extraordinário ela está experienciando agora, em função de ter se comprometido com o processo, você vai potencializar isso como uma âncora. Potencializa, 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 potencializa e ancora. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ter sensações horríveis vinculadas ao padrão de comportamento que ela não quer mais, que ela não conseguia se comprometer antes, e sensações maravilhosas vinculadas ao padrão de comportamento que ela quer ter para poder construir a vida que ela quer experienciar, para poder cuidar de si, da sua saúde. Ficou claro isso? Sim. Pode perguntar qual é a outra dúvida. Na realidade, tenho uma pergunta. Por favor. Sobre ansiedade. Sim. A ansiedade em adolescentes. Ansiedade. É uma coisa genética ou ela adquire, assim, nessa idade de 14, 15? Olha, as duas coisas, tá? Podem ser as duas coisas. Por isso que sempre tem que dar uma olhada de forma sistêmica. Agora, o que pode... Por exemplo, existem dois fatores que levam adolescentes pode ser neuroquímico, pode ser o fato de estar em conflito porque não tem com clareza ainda quem ele é, sua identidade. Olha, aqueles hormônios, a flor da pele lá, desenvolvendo um corpo de adolescente para homem ou mulher, certo? E ela não tem com clareza ainda, ela está sendo obrigada
hormonalmente, ela está sendo obrigada a sair da zona de conforto, sair de ser criança para se tornar um homem, uma mulher, certo? Então, os hormônios estão empurrando ela, estão condicionando ela, e ela não tem opção, ela não diz assim, não, mas eu quero mais 5 anos ser criança. Não dá, certo? Concorda comigo? Não dá para dizer, eu vou ser criança mais 5 anos. Os hormônios estão fazendo a pessoa se tornar um homem, uma mulher. Então, ela pode estar sendo oprimida por isso. Esse processo... É que, na realidade, eu tenho um caso assim, a adolescente, Sim. fazendo tratamento neuroquímico, né, com medicação. Ok. Teve uma melhora boa, agora voltou ao mesmo padrão. Ok. De ansiedade. Posso te falar uma coisa? Ouça bem. Essa pessoa passa muito tempo no celular? Sim. Só para você ter uma ideia. Quando a pessoa tem hiperestimulação eu quero que você entenda que hoje a grande causa de problemas com adolescentes pode ser a hiperestimulação, que se dá por celular, se dá por redes sociais, por hiperatividades, poucos exercícios físicos e hiperestimulação. Essa hiperestimulação, ela pode causar duas vertentes, ou depressão, né? Ou anedônia. E daí o que um jovem com saúde, quando está experienciando anedônia, ele faz o quê? Ele busca algo para dar um upgrade na vida. E esse algo pode ser bebidas, pode ser busca por adrenalina, correndo de carro, de moto, ele pode usar drogas, entendeu? Então, eu quero que você entenda que essa hiperestimulação por muito tempo, né, que faz com que ele estimule demais o núcleo accumbens, o núcleo de estímulos e recompensas. Então, essa hiperestimulação, ela acaba levando alguém na fase adulta, ainda mais se tem predisposição, tá? A hiperestimulação ou a depressão, né? Ou a pessoa não desenvolveu depressão, mas desenvolveu uma necessidade, ou seja, por exemplo, estar com a família não gera prazer, anedônia. Contemplar a natureza não gera prazer. Ou seja, a vida, aquilo que realmente é de graça e tem graça na vida, não gera prazer. Por quê? Porque ela teve uma hiperestimulação por muito tempo, então ela não consegue ter prazer nas coisas simples da vida. E por causa disso, ele pode buscar drogas, pode buscar adrenalina com velocidade, pode buscar adrenalina com relacionamentos. Ou seja, ficou claro que há um desequilíbrio pela essa hiperestimulação. Outra coisa, essa adolescente pega sol ou ela demoniza o sol também? Essa adolescente, quer dizer, mais uma vez, coach, você percebeu que tudo tem que ser feito uma análise sistêmica? Outra coisa, se a pessoa é adolescente, ela está compelida a se tornar um adulto, né? Porque não tem opção B, mas ela tem traumas, ela tem outros problemas na sua vida, ela não tem uma identidade clara. Uma das coisas que você pode trabalhar é fazer ela usar um DISC com ela, por mais que não mudar, usa um DISC, usa missão e propósito, faz com que a pessoa faz ali aquelas 50 linhas para você levantar os recursos que ela já construiu ao longo da sua vida, curta ainda, né, adolescente, mas faz com que o DISC, nas 50 linhas para você ver quais os recursos que ela tem para que isso fique claro para ela, faz as 50 linhas para você ver quais as crenças limitantes e trabalha uma a uma, ok? As 50 linhas você tem levantamento de recursos, expansão de consciência, apontamento dos, expansão de consciências, autoconhecimento, levantamento de recursos, que são suas crenças que dão força a ela, mas também você enxerga crenças limitantes, tá? Dê missão e propósito e faça com que ela consiga construir o futuro que ela quer experienciar, mas lembrando sempre da visão sistêmica. Pode ser que ela demonizou o sol, pode ser que ela se alimenta mal, pode ser que acabou sendo cíclico, pode ser que a hiperestimulação acabou debilitando neuroquimicamente ela e ela precisa realmente de medicação. Então, existem muitos fatores que podem levar a isso. Aquilo que eu falei para emagrecer ali é praticamente quase a mesma coisa, com exceção de que o adolescente ele está sendo compelido e ele precisa de clareza de identidade também para poder facilitar entender quem ele é e como construir a vida que ele quer, ok? Ele precisa de amparo. Parte dessa ansiedade no adolescente também tem uma relação direta com o desamparo. O desamparo de simplesmente os hormônios estarem empurrando ele em direção a se tornar um ser humano adulto. Entendeu? E ele não tem como voltar para trás. E às vezes ele oscila entre criança e adulto, e fica ali adolescente, entendeu? Então,
tudo tem que ser analisado de maneira sistêmica. Você precisa entender fatores, né, que são, às vezes, alimentares, que são, às vezes, outros fatores. Então, é isso que eu quero que você entenda, coach. Há uma tendência do crescimento das drogas e da depressão, principalmente pelo padrão de vida do século XXI. Ficou claro isso? O padrão de vida, aliado a isso, má alimentação, né? Má alimentação, um monte de fast food porcaria, ali refrigerantes e outros sequestradores de cálcio, sequestradores de vitamina, né? Aliado a isso, todas as expectativas da sociedade do século XXI, ou seja, cobrança excessiva, excesso de atividade. Olha, até os próprios profissionais, até Augusto Cury fala isso. Hoje, uma criança hoje, de um ano escolar, aí de 7ª, 8ª série, 6ª série, tem mais conhecimento em um ano do que todo um imperador tinha durante toda a sua vida. Então, cobrança em cima de cobrança. Aí ele chega em casa, essa criança, esse adolescente, ele chega em casa e faz o quê? Agora eu vou relaxar, agora eu vou pegar um sol, eu vou ir ficar com a minha família. Não, ele chega em casa e começa no celular e não para mais. É o celular, é o joguinho, o tablet. Então, essa hiperestimulação pode ser extremamente perigosa a longo prazo, porque ele vai debilitando, ele vai perdendo o prazer das coisas da vida, ele vai perdendo o prazer pelas coisas que nós temos, por exemplo, que só o dia bonito, me relacionar com os amigos, entendeu? Então, tudo é sistêmico, coach, tudo é sistêmico, tudo é sistêmico, tudo tem diversas coisas que podem estar ali levando a isso, mas se a pessoa dorme, se alimenta bem, consegue ter identidade, ter sentido, propósito, ela se sente capaz, empoderada, ela tem acompanhamento nesse sentido para poder saber que ela vai conseguir construir a vida que ela quer e que você, por exemplo, como coach dela, pode ajudá-la. Olha, devagar, sem pressa, você tem a vida inteira pela frente e no momento que você estiver preparado, nós vamos construir o futuro que você quer experienciar. Eu estarei aqui, quer dizer, esse amparo também que você vai dar, essas respostas que você vai dar a esse sentimento de estar perdido, né? E entendendo bem se ela não está se debilitando pelo padrão de comportamento, pelo padrão de vida que ela tem. Ok? Sim, entendi. Ficou claro? Mais alguma dúvida sobre isso? Pode perguntar. Ficou bem claro, bem claro. Então, mais uma vez, pode falar, coach. Essa adolescente, ela vai ter que, na verdade, viajar, né? Para São Paulo, que é longe, ficar sozinha lá para trabalhar e tal. E eu acho que isso aí um pouco causou também essa ansiedade. Pode ser. Porque, olha só, são duas situações, né? Uma pessoa que já é ansiosa por se sentir desamparada. Aí vai para uma cidade grande, ficar sozinho. Então, é necessário dar esse suporte, é necessário você estar ali com ela, como coach dela, a família também. Se não tem opção B, né? Se não tem uma outra opção mais próxima da família, se não tem como mudar essa opção, realmente é necessário que você seja o amparo, dê clareza passo a passo, faça as perguntas, porque nós, coaches, o que nós fazemos? Nós lançamos luz aonde está escuro. E como é que nós lançamos luz aonde está escuro? Nós lançamos luz aonde está escuro com perguntas. Ficou claro? Sim. Então, dessa forma também, com perguntas, você vai clareando, vai mostrando o caminho, vai mostrando qual é o próximo passo, fornecendo recursos. E quando ela vier com uma crença limitante, você elicita as pernas da crença limitante e altera conteúdo, ou se a crença limitante não for necessário elicitar as pernas, elicita a estrutura dela e usa as técnicas de PNL para reedição. Ok? Sim. Outra coisa, entenda qual é a intenção positiva por trás da crença limitante. E um outro recurso também que ela pode usar, e esse recurso quem entrega é o Dr. Augusto Cury nos seus livros, que eu acho legal esse recurso, é o DCD, duvidar, criticar e determinar. Quando vem aquela crença limitante, aquele desamparo, ela pergunta, vem cá, mas isso realmente tem sentido? Deixa eu ver o que os especialistas falam sobre isso, né? Aí ela vai lá, busca recurso no lugar, numa fonte segura, com senso crítico, com gente que realmente sabe o que está falando, ou com você, que também nós trabalhamos aí com fundamentação neurocientífica também. E depois ela faz o quê? Depois ela aplica aquilo que foi aprendido. Então é duvidar, criticar e determinar o que vai pensar a partir dali com subsídios que ela buscou. Ela duvidou, ela criticou aquilo à luz de profissionais e ela determinou, não, a verdade é essa aqui. Ok? Então, é um exercício também de amadurecimento dela, é um exercício útil de amadurecimento e que ela pode usar a qualquer momento do dia, da noite, se ela estiver sozinha.
Sim, entendi. Vou usar essas ferramentas todas, então, aí para ajudar, okay, né? Se talvez assim, sabe, se alguma coisa não ficou clara nessa aula aqui, vê de novo, porque vai ajudar bastante. Pode perguntar, qual é a outra dúvida? Ora, por hoje eu acho que era isso aí. Ok. Uhum. Eu tô aqui sempre. Eu tô aqui, se eu não tô aqui no Zoom, tô aqui no celular, eu tô sempre aqui para ajudar você e todos os outros profissionais aí no que for necessário. Mas entenda isso, ó. Nessa era exponencial, vou deixar então, se tu não tem mais nada para hoje, coach, eu vou encerrar então. Mas eu quero deixar um pensamento. Nessa era exponencial, em que a cada dia, por que é exponencial? Porque é tecnologia sobre tecnologia gerando um desenvolvimento absurdo, extraordinário. Então, nessa era exponencial, nessa era de realmente de exponencialidade, nós temos que estar preparados como? Com inteligência emocional, com inteligência cognitiva, compreendendo como funciona o nosso cérebro e a nossa neurobiologia e a nossa biologia também. Então, acima de tudo, coach, nós, entre diversas formações que você fez, você é um systemic coach, certo? Então, Sim. sempre, ó, até os médicos hoje, até os médicos que estão saindo daqueles médicos que são criados em laboratório, que quem patrocina tudo deles é o laboratório, e eles só sabem dar o remédio que o laboratório manda dar, que, como diz o Dr. Larry Ribeiro, é um ET, né? Então, até os médicos que estão deixando, os novos médicos têm outra consciência, uma consciência sistêmica, né? Porque tem muito, você trabalha com saúde, né? Você trabalha com medicina também, eu não vou dizer o que é, mas eu sei que você trabalha com Sim. medicina. Então, você sabe que lá tem médico criado em laboratório, que médico que não sabe nada, a não ser entregar um remédio que o laboratório mandou entregar, ok, sabe? Se ele tiver que entender. E outra coisa, olha o que é pior, coach. Olha o que é pior. Por falta de visão sistêmica, tem muita gente morrendo. Primeiro, por diagnóstico equivocado. Segundo, por hipermedicação. Aí a pessoa está com pressão alta, toma remédio para pressão. Ah, está com problema no rim, toma remédio para o rim. E você, não, agora estou com problema no fígado, toma remédio. Estou com problema no coração, toma. Então, quando vê a pessoa está usando 40 remédios por dia, sendo que alguns remédios anulam o outro, alguns remédios têm o mesmo sal que o outro tem e dá uma hipermedicação. Quer dizer, de um modo geral, ainda os médicos estão recém acordando agora para essa visão sistêmica, para saber o que é que está acontecendo para ser mais efetivo no tratamento. E nós, coaches, temos que ser a mesma coisa, visão sistêmica, ok? Então, eu quis deixar claro aqui que nós podemos ajudar todo mundo dentro do nosso quadrado, certo? Dentro do nosso quadrado. Sim. Nós não podemos ajudar quando o problema é neuroquímico, porque aí tem que ser um profissional da área médica. Nós não podemos ajudar quando é endócrino e assim por diante, ok? Então, basicamente, nessa era exponencial, visão sistêmica, né? E entender que na visão sistêmica nós temos diversos pensadores, diversas ciências, multidisciplinar, tá? Nessa era exponencial nós precisamos ter visão sistêmica e termos uma visão multidisciplinar para saber quando diz respeito a nós e quando não diz, ok? Ok. Então, se não tem mais nenhuma dúvida, agradeço então por essa live de hoje e desejo um ótimo final de semana para você. Obrigado, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau.